When your presence, it's surrounding me, I can feel your heartbeat, and I know that Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês preferirem. Meus amados, hoje eu trago para vocês a última lição desse trimestre lindo e maravilhoso, onde foram abordadas aqui lições magníficas. Como assim, pastor? Falamos sobre dons espirituais e falamos sobre dons ministeriais. Dons espirituais e dons ministeriais. Pegou? Pois bem, hoje então fechamos aqui com a lição de número 13, cujo título é A Multiforme Sabedoria de Deus. Pegou? Meus amados, lindos e perfumados professores, motivo e razão pelo qual eu volto, tá? Sinto-me extremamente honrado por esta oportunidade que me concede meu pastor presidente, pastor José Carlos, e, é claro, a direção da EBD ADEL também me alocando a essa grande responsabilidade para uso fazer das lições, tá? E trazer pautas e aplicações que poderão ser usadas pelos senhores e pelas senhoras em vossas salas de aulas. Então, isso aqui para mim é um prazer extraordinário. Amém, queridos? Muito bem, nossos amigos seguidores aqui do canal EBD ADEL, sejam muito bem-vindos mais uma vez, ok? Obrigado por estarem atendendo aqui o pedido do pastor. Quando eu digo, deixa o like aqui para fortalecer o canal, faça isso, já fortaleça logo de cara, já deixa aqui um like e se não é inscrito, se inscreva no canal EBD ADEL. Conto contigo, hein? Te espero aqui. Falou? Te espero também lá no J. Silva. Se inscreva lá também. Tamo junto. Vamos para a lição? Vamos embora? Pois é. Lição de número 13. Como eu disse para vocês, o título é A Multiforme Sabedoria de Deus. Pastor, que foi? Eu dei uma olhada na lição e eu percebi que o autor vai trazer algumas referências das lições anteriores para usar aqui dentro. Não seria mais propício falar somente sobre a multiforme sabedoria de Deus em uma outra pauta? Querido, olha só. Eu posso até fazer isso, mas em uma outra ocasião. Por quê? Porque não tem maneira melhor ou forma melhor da gente compreender essa multiforme sabedoria de Deus, senão através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Para nós, igreja, tá? É muito mais fácil a gente ter uma compreensão sobre esse assunto, utilizando a maneira variada, multiforme de operosidade do Espírito Santo através dos dons espirituais. Fala sério, pelo amor de Deus. Ali tu vê coisa extraordinária de Deus ali. E os dons ministeriais, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Dentro dos dons espirituais eu vejo Deus se manifestando e revelando-se à igreja. Mas nos dons ministeriais eu vejo Deus colocando a igreja centrada, mostrando sua vontade, sua soberania. Pegou? Então vem comigo. Vamos embora. Vamos estudar. Lição de número 13. E aí? Ficou mais fácil? Vamos aceitar a multiforme sabedoria? Então vamos nessa. Texto áureo. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha que coisa interessante isso aqui. Seja conhecida, tá? Dos principados e potestades, não é na terra não, é nos céus. De quem ele está falando? Pegou? Vamos lá. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana. Claro que vai. E é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Que coisa. Através da Igreja, tá? Potestades e principados nas hortes espirituais, céus, tomariam conhecimento do agir de Deus através da Igreja. Ou seja, Deus está colocando dentro da igreja
poder e autoridade para lidar com esse mundo espiritual também. A gente vê isso com muita propriedade quando Jesus mesmo, por si próprio, declara o seu colegiado apostólico, dizendo que está dando a eles poder e autoridade para pisar escorpiões e serpente e toda a obra do inimigo. Que coisa tremenda! Ou seja, logo aqui eu vejo essa declaração, tá? Onde o autor coloca aqui, seja conhecida tanto do mundo espiritual e a sua verdade prática. Ele fala com muita propriedade que a mesma, além de ser usada por Deus para que o mundo espiritual saiba da operosidade de Deus dentro da igreja, o mundo também iria tomar conhecimento dessa operosidade através da mesma. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos para a nossa leitura, vamos embora, leitura diária, senão eu vou ficar preso aqui, ok? Bom, leitura diária, querido, vamos lá, vou ser bem sucinto aqui. Provérbio capítulo 2, versículo 6 para segunda-feira. Descrição: Deus dá sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Lindo demais isso aqui. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Salomão pedindo a Deus sabedoria e conhecimento para administrar o povo. Isso é linda demais. Na terça-feira, ele usa Provérbio capítulo 9, versículo 10, o princípio da sabedoria. Que descrição linda por si só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Pelo amor de Deus, a prudência. Espírito Santo, tu é lindo. Quarta-feira ele usa Romanos capítulo 11, versículo 33. A descrição que ele usa, a insondável, olha só, gente, pelo amor de Deus, a insondável sabedoria divina. Coisa linda isso aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, dá vontade até de pregar sobre isso, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Lindo demais, pelo amor de Deus. Lá, na quinta-feira ele usa a mesma referência, queridos. Só que agora ele vai trabalhar com os versículos 34 a 36. Amém? Olha a pauta dele, ou melhor, a descrição que ele coloca aqui. Quem compreendeu o intento divino? Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Vamos lá. Temos 3 perguntas aqui dentro. A primeira, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Segunda, ou quem foi seu conselheiro? Terceira, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aí o último versículo fecha lindo assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pelo amor de Deus, glória, pois, a ele eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Tudo lindo, gente, pelo amor de Deus. Isso é só a leitura diária. Tá vendo aqui como a leitura diária me dá pauta suficiente para ficar dentro desse tema aqui, falando só sobre a sabedoria de Deus? Sim, me dá. Mas vamos tratar da forma como o autor colocou, tá bom? Deixa isso aqui para uma outra ocasião. Vamos lá. Sexta-feira, ele usa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cristo, a sabedoria de Deus. Não, esse versículo aqui é lindo demais. Tu quer ver? Vamos lá. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que é isso? Quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Pedro escrevendo, quer conhecimento? Em sua segunda epístola, capítulo de número 3, se não me foge a memória, versículo 18,
quando ele fala sobre, mas antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ir para a última aqui. É só leitura diária, tá vendo? Vamos lá. No sábado ele usa Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele vai falar aqui em sua descrição sobre o espírito de sabedoria e revelação. Ok? Muito bem. O texto diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Maravilha, muito boa, né? Deixa eu ir para a nossa leitura bíblica em classe. A mesma vai abordar aqui duas pautas ou duas referências bíblicas. A primeira é Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10. E a segunda, segundo escreve São Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. Ok? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ganhar tempo com vocês, tá bom? Eu já falei muito dentro da leitura diária, então aqui eu não vou ler, vou deixar vocês lerem, mas eu coloquei uma pauta aqui sucinta sobre esses dois comentários. A primeira aqui, no comentário de Efésios, eu coloquei assim: Paulo se sente o menor dos santos, mas ao mesmo tempo se sente agraciado por ser o responsável a levar a mensagem da cruz aos gentios. Coisa linda demais, né? Tá? O que ele chama de as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que ele chama de as riquezas incompreensíveis de Cristo é porque justamente os gentios não tinham conhecimento disso. Jesus ele se manifesta para os judeus, ou melhor, ele se revela para os judeus, ele veio para os judeus. Só que os gentios não tinham conhecimento dessa riqueza insondável. Vamos lá? Então, percebe-se que o contexto aqui apresenta isso para a gente. O que ele vai levar é justamente isto, a compreensão dos mistérios da salvação, pelo amor de Deus. Que segundo ele ainda esteve oculta em Deus por séculos, pelo amor de Deus. Desta forma, classifica a sabedoria divina multiforme, por causa das muitas formas ou maneiras de Deus operar ou agir. E detalhe, queridos, até os céus seriam notificados dessa multiforme maneira divina através da igreja. Maravilha, é isso, ok? A segunda referência bíblica em São Pedro 4:7, a pauta que eu coloquei aqui embaixo, tá? Para ajudar na compreensão do contexto e você não correr o risco de ficar interpretando, coloquei assim: agora temos Pedro fazendo alusão ao fim próximo. Ele está dizendo o fim está próximo. É claro que ele está se referindo ao fim em relação à volta de Cristo, com certeza, tá? A volta de Cristo intitula-se o fim, literalmente, de nossa vida aqui sob esta terra, tá bom? E para permanecer focado, firme, alicerçado nessa esperança, a gente continua. Ele destaca a importância, dentro desse contexto aqui, da sabedoria, da sobriedade, da vigilância e da oração. Olha as três pautas que ele coloca aqui pra gente: sobriedade, vigilância e oração. Foram as três que Jesus sempre colocou em evidência para eles mesmos. Coisa linda demais. Mas ainda sendo fervorosos, olha que coisa que ele vai colocar aqui, mas ainda sendo fervorosos, quando ele fala ardente amor, eu coloquei sendo fervorosos no amor uns para com os outros, hospitaleiros e bons administradores dos dons de Deus. Pelo amor de Cristo, gente. Coisa linda demais. Ok? Então nós temos aqui dois comentários que podem ser utilizados por vocês, amados, lindos e perfumados professores. Tá bom? E professoras. Vamos para os nossos objetivos, né? Objetivo geral, nós temos a incumbência de mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. No específico, nós encontramos explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais.
2. Elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E 3. Correlacionar os dons espirituais com o fruto. Olha que coisa linda isso aqui. Pelo amor de Deus. Que é isso? Queridos, olhando para a lição, a gente chega então na nossa interação. O que é isso, pastor? Interagindo com o professor. Ok? Bom, o professor coloca aqui no seu interagindo que é maravilhoso estudar a teologia, tá, da Santíssima Trindade. Um fato. Ok? Nós colocamos uma pauta aqui dizendo, aqui o autor declara ser maravilhoso estudar sobre a teologia da Santíssima Trindade. Isso é um fato. Muito bem. Por quê, pastor? Porque a mesma lida em tratar sobre cada uma das essências divinas. Pegou? Como assim? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compondo, diz ele, uma unidade perfeita. Lindo demais, pelo amor de Deus. Pegando ainda o comentário dele, segundo ele, o autor, eu disse, coloquei aqui, portanto, não poderíamos esperar outra forma de Deus agir pela igreja, senão pela expressão da sua multiforme sabedoria. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Note comigo, essa multiforme maneira de trabalhar no mundo através do corpo de Cristo, a igreja, é vista na forma clássica como, pega comigo, a disponibilidade de alocar a igreja, de colocar dentro desta igreja dons magníficos de revelações e poder. Deus faz isso. Deus faz isso. Pelo amor de Deus. E claro, os dons ministeriais pelos quais ele expressa sua soberana vontade. Pegou agora? Porque eu começo a entender a forma como ele usa aqui esse título para a lição? Pois é. A disponibilidade de colocar dentro da igreja dons espirituais, onde a gente trabalha com revelações e poder sobrenaturais sobre o agir do Espírito Santo, e dons ministeriais trazidos e deixados pelo Cristo para administrar e cuidar da igreja. Lindo demais isso aqui. Oh, Espírito Santo, que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu ir para a introdução, queridos, vamos lá. Volta, José, introdução, vamos lá. Bom, na introdução ele já começa dizendo aqui o seguinte: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Que isso? A pergunta que eu coloquei aqui foi: como posso constatar isso, pastor? Em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 6, Deus fez uma eleição antes da fundação do mundo. E como Paulo chegou a esta conclusão? Por causa do Espírito Santo, claro. Amém? Mas para tornar isto notório à sua criação e à igreja, o Senhor trouxe luz da revelação para o seu povo, usando, vamos lá, os santos apóstolos e os profetas, diz ele, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Coisa linda, né? Vamos lá, eu coloquei aqui assim: usando os profetas do Antigo Pacto e do Novo Testamento, usou seu Filho e nos deixou os pioneiros apóstolos com a missão de fazerem novos discípulos, seguidores de Cristo. Amém? Seus santos apóstolos e profetas tinham a missão, e assim como eles, nós temos a mesma missão, tá? De mostrar que esse mistério é Cristo em nós. Coisa linda demais. Esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como você e eu, ou como eu e você. Fechando aqui finalmente a nossa introdução, a gente chega no primeiro tópico da lição: os dons espirituais e ministeriais. No número 1, para falar sobre, são diversos,
Eu observo aqui nesse tópico o seguinte: chegamos ao final do trimestre. A descrição que vai ser apresentada aqui neste tópico nos faz refletir um pouco mais sobre a importância dos dons espirituais que foram estudados aqui. Amém? E é claro que através deles passamos a ter uma compreensão, uma noção mais exata do que estamos estudando nessa lição com muita propriedade. Nós colocamos uma pauta ali: somente um ser extremamente sábio poderia e saberia como lidar com a queda do homem e, por meio do seu infinito amor e magnífica graça, nós colocamos ali, traria a sua criação de volta ao altar da adoração. Como é que ele vai fazer isso? E como é que essa criação vai voltar? Ela vai voltar quebrada, mas grata. Pois agora teria a oportunidade de se recompor com a ajuda do próprio Deus. Note, o autor traz de volta aqui o foco dos dons, que é o que vai ajudar essa criatura quebrada a se recompor, pelo amor de Deus. Para evidenciar, ele traz os dons de volta. Evidenciar o que, pastor? A sabedoria divina. Veja se não foi uma ação sábia, incontestável, da operosidade de Deus pegar uma criatura que acabara de se rebelar, que acabara de pecar, e mostrar para ela o caminho de volta para o altar e a forma como deveriam proceder. O antigo pacto, ele traz o sacrifício. No Novo Testamento, o sacrifício é Cristo nos trazendo de volta para o altar. Que coisa linda demais! Diga-me se não é ou não uma multiforme sabedoria divina este ato. Claro que é, claro que é. Muito bem, o autor usa aqui, neste ponto de número 1, algumas referências muito importantes, tá? E, é claro, eu menciono essas referências da seguinte maneira: apesar das referências bíblicas citadas aqui serem importantes, queridos, lindos e perfumados professores, a conclusão deste tópico aqui, se caracteriza, preste muito bem atenção nisso, se caracteriza com a importância dos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Pegou a visão? Entendeu o que eu disse? Volto, repito e digo de novo. Veja isso. Neste tópico, tá? A conclusão deste tópico se caracteriza com a importância dos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Pelo amor de Deus, que é isso? Vê-se com clareza que há uma simetria divina entre ambos, justamente para dar condições espirituais, tá? Da igreja se manter viva, coesa e fortalecida sobre esta terra em meio às adversidades. Isso aqui é lindo, pelo amor de Deus. Fiquem à vontade, pode cavar mais, mas para mim eu já fechei aqui, tá bom? Dons espirituais na esfera ministerial é a pauta conclusiva desse tópico aqui. Muito bem, número 2, são amplos. Vamos lá, com muita calma, Amplo. Amplo aqui é amplitude. O senhor não me disse nada, pastor, eu sei. O autor está usando aqui uma palavra no plural. Amplos. Por que ele está usando essa palavra no plural? Porque quando eu falo de amplo, eu me refiro a algo que possui amplitude. E quando eu digo amplitude, é aquilo que envolve dimensões adversas. Pega isso aqui. Ou seja, no âmbito físico, amplitude ou amplo nos fala sobre dimensões ou aquilo que se dimensiona na sua forma de operar,
agir ou expandir-se. Ok? É isso aqui. Tá bom? Como é que eu vejo isso, pastor? Simples. A sabedoria de Deus, agora vai ficar bom, é multiforme. Por que ela é multiforme? É o que está aqui na lição, a multiforme sabedoria de Deus. Muito bem. Quando eu falo que ela é multiforme, eu estou dizendo que ela possui muitas maneiras ou formas de agir ou de se expressar. Coisa linda demais. Coisa linda demais. Amém? Para a gente fechar esse tópico aqui, os dons manifestam com clareza essa multiplicidade de Deus agir. Lindo demais. Em seus dons espirituais e ministeriais. Coisa linda demais, né? A multiplicidade de Deus agir, sim, em seus dons espirituais e ministeriais. Pegou? Vamos lá. O autor aqui vai terminar esse tópico dizendo: nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Aonde que está a amplitude da multiplicidade da sabedoria divina? Ao local das igrejas, segundo o autor deixa claro para a gente. Ok? Então, aonde você vê uma comunidade cristã, uma igreja cristã, tá? Ali dentro, com certeza, você sabe que há uma manifestação extraordinária da glória divina, da sabedoria divina, seja através dos dons espirituais ou seja através dos dons ministeriais. Deus está trabalhando no ambiente. Que é isso? Pelo amor de Deus. Deixa aí para o número 3, agora ficou bonito. Número 3, dádivas do Pai. Vamos lá, aqui o autor coloca pra gente aqui 3 letrinhas. Vamos lá, essa pauta dele tá grande. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui pra gente, né? Bom, finalizando este tópico, o tópico de número 1. Os dons espirituais ou ministeriais são vistos aqui como outras excelentes dádivas de Deus dispensadas, dadas, alocadas ou distribuídas à sua igreja, para que a mesma, através dessa condição, pregasse o evangelho a todos. Ok? Foi isso que a gente viu na aula, quando a gente mencionou os dons espirituais. A gente falou sobre isso, e aqui a gente volta a falar sobre isso novamente, tá bom? Maravilha. Quais dádivas são estas literalmente, pastor? Bom, segundo o autor da lição, ele coloca para a gente aqui, letra A, a dádiva do amor. Coisa linda demais. Vamos lá. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo. Segundo escreve João em seu livro, no capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo demais. Permitam-me melhorar só mais um pouquinho, não o versículo, a definição da pauta. Dizer que este amor foi dispensado por Deus, claro que isto corrobora, autentica com firmeza a declaração joanina que eu acabei de citar. Deus amou o mundo de tal maneira. Sim. E isto nos leva a ver assim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Pelo amor de Deus. O amor aqui está inserido, querido, então em duas realidades. A primeira, graça, favor imerecido. Escuta isso aqui. A primeira, graça, favor imerecido. Porém, verbaliza para nós em relação a Deus, gratidão. A segunda realidade, verdade. A declaração de Deus é tão real que a mesma deu início ainda no Gênesis, capítulo 3, versículo 15.
ali nós temos uma alusão muito forte, muito linda, ok? Como assim, pastor? A criação estava condenada, havia pecado. Nesse versículo, nesse capítulo e versículo, Deus declara que da semente da mulher haveria de nascer um. Nós temos ali, então, a primeira promessa profética. E o primeiro a realizar isso foi o próprio Deus. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Tá bom? Ou seja, tudo isso aqui nos leva a essa dádiva. Ok? A dádiva do amor. A letra B, a dádiva da filiação divina. Vamos lá. Primeira dádiva do amor. Alocados em amor, manifestado em amor, residentes dentro do amor. A realidade aqui é o amor de Deus alcançando uma criatura incapaz e merecedora, não digna, e pelo Cristo a manifestação visível desse amor, dessa graça, desse favor, a restauração de fato. Claro, restaurados, a gente entra logo na letra B, a dádiva da filiação divina. Bom, o que é dádiva, querido? Todo mundo sabe, a gente vem falando isso aqui desde a primeira lição. Dádiva é presente, é dom, ok? Vamos lá. Já foi visto o que realmente significa dádiva. Eu acabei de citar aqui para você. Então, seguindo a pauta do autor, somente Deus pode nos conceder esta dádiva, esse presente, essa possibilidade de filiação divina. Porque tem o poder de tornar um filho das trevas em filho seu, segundo o seu favor. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode tudo, ele é Deus, ele pode todas as coisas, amém? Mas é claro, ele coloca maneiras e condições para que nós venhamos tomar conhecimento dessa possibilidade. Como é que ele faz isso? Ele apresenta Jesus para a gente. Quando ele apresenta Jesus para a gente, ele declara com propriedade o que já disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus é a sinalização de Deus para que nós venhamos tomar ciência e conhecimento e, ao mesmo tempo, nos tornar conhecedores dos mistérios ocultos de Deus através do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. Tá bom? O autor descreve aqui assim: é a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus, conforme a gente lê aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19. Membros da grande família de Deus. Fechou? Letra C. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo aqui explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Aonde que a gente vai ver isso? Em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19. Amém? E é claro, o autor deixa claro para a gente aqui que esse ministério é importante, pois através dele é possível ver com clareza o favor da graça de Deus. Ok? Como assim, pastor? Diz o autor que todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna. Ok? Mas observe comigo. Ele disse salvação eterna. Surge uma pergunta, né? O que isto quer realmente dizer? Quer dizer isso aqui: que quem está em Cristo é uma nova criatura. Simples assim. E o resultado disto aqui, amados, é que Deus faz tudo novo em sua vida. Pelo amor de Deus. Mesma referência, capítulo 5, só que agora o versículo 17. Lindo demais. Bom, tudo isto, querido, por causa do ministério da reconciliação. Sim, o papel de Cristo como Salvador da humanidade trouxe-nos esta esperança e essa realidade. Pegou a visão? Pelo amor de Deus, vem comigo. Para fechar este tópico, vamos recapitular aqui. Foram 3 meses estudando sobre os dons ministeriais e espirituais. Foram. Que são, ele traz para a gente aqui, e eu preciso mostrar isso para vocês, tá? Que são espirituais,
dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dons de poder, dom da fé, dons de curar, operações de maravilhas, dons de expressão, dom de profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. 9 dons. 9 dons. Focados na multiforme sabedoria de Deus, mostrando a operosidade de Deus, a maneira como Deus trabalha através de cada crente alocados a esses dons. Coisa linda demais, coisa linda demais, pelo amor de Deus. Bom, os dons ministeriais: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Sobre estes aqui, Deus mostra sua vontade para com a igreja. Meu Deus do céu. Fechando, pega isso aqui, pelo amor de Deus. A simetria entre estas duas realidades alocadas à igreja ou colocadas sobre a igreja, queridos, apenas valoriza, autentica a mesma como uma escolha divina, onde Pedro teve a liberdade de descrevê-la como povo santo, eleita, pedra viva, sacerdócio santo. Coisa linda demais. Que essa é a igreja de Cristo, aonde a multiforme sabedoria de Deus está centrada, porque Ele quer, é vontade dEle, foi Ele que quis. Fazer o quê? Sinta-se grato por você ter sido escolhido para fazer parte dessa dádiva divina. Sinta-se grato. Sinta-se grato. Ainda que não mereça, mas sinta-se grato. Vamos lá para o segundo tópico: bons dispenseiros dos mistérios divinos. Bonito esse tópico, né? Vamos lá. Aqui nós temos 3 pautas também. A primeira, com sobriedade e vigilância. A segunda, amor e hospitalidade. A terceira, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Ok? Maravilha. Uau! Eu devo falar dos dons ainda aqui, tá? Vamos lá. Com sobriedade e vigilância. Bom, só para constar, estamos estudando a multiforme sabedoria de Deus, ok? O assunto agora traz como pauta os bons dispenseiros. Pergunta: quem são? O que fazem? E por que bons dispenseiros? Vamos lá. Letra A. Os tais são vistos como aqueles que estão alocados sobre o cuidado de lidar, administrar a dispensa. Pega isso aqui. As coisas só saem de dentro dessa dispensa sob sua permissão ou supervisão. Nada sai da dispensa sem a supervisão ou autorização desse dispenseiro. Pega isso aqui. Então, quem é o dispenseiro? O responsável pela dispensa. Vamos melhorar mais um pouquinho. A dispensa é o local onde se guarda mantimentos. Sugestivo isso aqui, não? Por quê, pastor? Se um dispenseiro é ser uma pessoa que libera, autoriza a saída desses mantimentos, se um dispenseiro é quem faz isso, então me permita olhar isto aqui com um olhar mais clínico. Como assim? Olhando com o olhar clínico, percebe-se que lidar com a palavra, que é vista como alimento, quando na função de... que é vista como alimento, tá? Quando na função de dispenseiro, entende-se que temos a obrigação de levar mantimento a quem precisa. Pega a visão. Lembra lá dos apóstolos? Não é razoável que deixemos o ministério da palavra, ok? E depois eles afirmam: e nós continuaremos com o ministério da palavra. E nas orações? Coisa linda. O que eu aprendo aqui? O dispenseiro é responsável por autorizar, por dar permissão, tá?
e, é claro, ao mesmo tempo levar alimento. Dentro do âmbito Bíblia, o dispenseiro é aquele que usa a palavra para alimentar o povo. Pega a visão, crente. Vem comigo. Letra C. Por isso, no contexto Bíblia, os tais são os administradores alocados para lidar com a igreja local. Já vimos isso. Foi visto isto com clareza quando os apóstolos, depois de indagados pela igreja sobre as questões sociais, alheias, mostraram a preocupação em continuar como dispenseiros da palavra de Deus. Pegou? Coisa linda demais. Letra D. Sim, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ainda presbíteros e diáconos. Veio todo mundo agora, né? São vistos como dispenseiros também. Como assim, pastor? Porque são responsáveis por tratar com o ministério divino dentro da igreja e com causas naturais. Porque são responsáveis por tratar como dispenseiros, tá? São vistos como dispenseiros, tá? Por serem responsáveis por tratar com o ministério divino dentro da igreja e com causas naturais. E, é claro, manter a igreja alimentada. Pegou a visão? Vamos lá. Bom, foi visto as recomendações para tais obreiros. Só relembrando. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade, tá? Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Número 2, amor e hospitalidade. Vamos lá, amor e hospitalidade. Aqui o autor diz que os dispenseiros de Cristo precisam ter um amor ardente uns para com os outros. E aí nós pegamos aqui a pauta dele e colocamos aqui bem sucinto para a gente ter uma compreensão mais exata. Colocamos assim, letra A. O papel do cristão como servo, obreiro, ou como diz o autor, dispenseiro, deve ser pautado sobre a essência do amor ao próximo. Pegou? Letra B. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Ok? Amar sem esperar receber alguma coisa em troca. Amar sem esperar receber alguma coisa. O autor coloca pra gente dizendo que é parte do chamado de Deus. Ok? Deixa eu melhorar isso aqui. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos entre os irmãos. Pegou? Ficou melhor, né? Letra C. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor. Aqui também o autor vai falar sobre caráter hospitaleiro. Observe, o obreiro precisa ter um caráter hospitaleiro. Vamos melhorar só mais um pouquinho. O crente precisa ter caráter hospitaleiro, ok? Mas ele colocou aqui do obreiro. Mas eu vou direto para os crentes também. Não é só obreiro, não é todo mundo tem que ser hospitaleiro. Que história é essa? Mas vamos obedecer aqui, tá? Caráter hospitaleiro do obreiro é recomendado pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9. Está tudo dentro da leitura bíblica em classe, né? Vamos lá. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas. Que coisa linda, né? O que é ser hospitaleiro? É tratar bem as pessoas, é acolher as pessoas, pelo amor de Deus. Ou seja, ser crente é uma coisa, ser cristão é outra coisa. É impressionante, né? É impressionante o cristianismo que a gente vive hoje, gente. É uma falta de hospitalidade. Os crentes de hoje não são mais tão hospitaleiros. Parece que a gente está vivendo
aquela frase célebre, né? Dos 3 mosqueteiros. Só que aqui, lá eles eram um por todos e todos por um, né? Só que aqui a gente é o inverso disso, é Deus por todos e cada um por si. Bom, precisamos mudar esse conceito, né? Porque lá no céu não vai entrar ninguém dividido. Eu não sei, eu não consigo entender esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje, porque o cara sai daqui brigado, rebeliado, funda uma igreja ali e vai ser pastor e pelo amor de Deus, me explica isso. E acho que vai para o céu brigado com outro aqui, sabe? Aquela rinha. E se vai pedir um perdão, é aquele perdão superficial. Eu não sei se há perdão. Gente, pelo amor de Deus, que cristianismo é esse que a gente vive? Cadê a hospitalidade? Cadê a fraternidade? Isso aqui não tem nenhuma relação com a multiplicidade da sabedoria divina, em hipótese alguma. Não tem. Deus, ele não gosta dessas divisões. Se ele gostasse, ele não deixaria Israel se unir a Judá de novo. Ele não levaria Israel para o cativeiro, porque a promessa de cativeiro era para Judá. Mas ele leva Israel primeiro. Depois ele manda Judá. E ambos voltam como? Reconciliados. Entendo, né? Senhor, se eu defraudei alguém, se eu magoei alguém, se eu entristeci alguém, o Senhor me perdoa. Eu quero entrar no céu. Gente, eu quero entrar no céu. Pelo amor de Deus. Eu quero entrar no céu. Eu não vou entrar no céu dividido contigo, brigado contigo, rebeliado contigo. Não vou. Pelo amor de Deus, que cristianismo é esse que vocês estão vivendo? O que nós estamos vivendo? Deixa eu voltar. Pelo amor de Deus. Vamos lá, número 3, né? Dispenseiro. Vamos lá. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. O que é administrar? Segundo Pedro, querido, a palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Observe o texto: aos outros. Isso já tem uma pergunta. Administrar uns aos outros? Como, pastor? Nós vimos o papel do dispenseiro, né? Ele guarda a dispensa. A dispensa é o local do alimento. As coisas só saem de lá devido à sua autorização ou quando ele mesmo leva, como dispenseiros do Senhor. Pelo amor de Deus, nós temos uma grande responsabilidade, assim como os apóstolos tiveram, e colocar em evidência, né, a questão de tratar, cuidar do ministério da palavra, porque a palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra autentica, a palavra corrobora, a palavra a palavra pode, a palavra faz, a palavra define, a palavra é linda, a palavra é poderosa, a palavra é de Deus, o poder é de Deus. Ah, Jesus, como, pastor? Olhando para o cuidado que esses apóstolos tiveram, querido, em se manterem focados na palavra e nas orações, nos faz entender essa questão de ser um dispenseiro de Cristo, tá? Porque o dispenseiro, ele tem cuidado, ele tem zelo, ele busca manter a fidelidade, ele cuida com zelo e fidelidade, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Pegou? E tudo deve ser feito para a glória de Deus, querida. Por quê, pastor? Porque é a Ele que pertence realmente a majestade e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Como ainda
Veja isto. Paulo ensina-nos que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. As pessoas precisam olhar para nós, obreiros, e ver-nos como dispenseiros, como os responsáveis por cuidar da dispensa, ok? Onde se concentra o mantimento para a igreja. Por isso, os bons dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Maravilha. Tópico de número 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Queridos, deixa eu pegar aqui para vocês. A gente já viu que, quer dizer, nós vimos, né? Na verdade, a gente já viu que a multiforme sabedoria de Deus está tratando sobre essa questão dos dons ministeriais e espirituais e mostrando como é o agir e o operar de Deus através dos mesmos. Por isso que a gente está trazendo de volta os dons. Eu quero deixar para vocês aqui no tópico de número 3 pautas que irão servir de grande ajuda, com certeza. Por quê, pastor? Aqui no tópico de número 3 nós temos os dons espirituais e o fruto do Espírito. Pega isso aqui. A necessidade dos dons espirituais, os dons espirituais e o amor, a necessidade do fruto do Espírito. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Os dons propriamente ditos são classificados por características sobrenaturais na vida do cristão. Tais dons são chamados de a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, ou conhecimento e revelação, a fé, que aqui é caracterizada como uma fé sobrenatural, dom de curar. Esse, para se manifestar, precisa da fé, da ação da fé sobrenatural. Operação de maravilhas, capacidade de fazer coisas admiráveis. A profecia, capacidade de verbalizar a voz literal de Deus. O dom de discernimento, capacidade de interpretar, agir com sabedoria. De interpretar, agir com sabedoria. Variedades de língua, glossolária divina. A interpretação das línguas, capacidade de interpretar, discernir o dialeto divino. Pega isso aqui. São esses os dons. E só observando-os logo de início, percebe-se aqui, palavra da sabedoria. Como é que eu vou entender a palavra da sabedoria sem a ajuda do Espírito Santo? Como é que eu vou descobrir a palavra da sabedoria, a capacidade de discernir os propósitos, os planos, a profundeza de Deus? Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Oh, Jesus! Palavra da ciência, outra descrição linda demais, que me mostra com propriedade essa multiplicidade. Quando eu começo a estudar a palavra do Senhor e descobrir os segredos, o Espírito te toma pela mão e te leva às profundezas. Ah, não! Que é isso? Isso é forte demais. Bom, isso aqui é lindo, lindo. Bom, vamos lá. O que ele fala aqui? Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e molidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. Isso é uma verdade, né? Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Para quê, pastor? Para eliminar essa sequidão espiritual. Para arrebentar com essa mornidão espiritual. Ei, queridos, pelo amor de Deus, estamos vivendo tantas formalidades
que o povo tem esquecido da essência do poder. As formalidades estão tirando o poder de dentro da igreja. Estão. E não vem dizer que não, que está assim. É formalidade para tudo. Eu não sou contra a formalidade. Tenha formalidade, mas tenha o Espírito Santo. Não perca a essência, pelo amor de Deus. Não perca não. Pare com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Formalidade demais. Pode me chamar do que quiser. Formalidade demais. É mesmo. Pelo amor de Deus. Vou colocar o pastor Francisco para pregar não, porque ele é muito assim, muito assado. Problema, não bota então. Hein? Pelo amor de Deus, querido. Sabe o que me chateia mais ainda? É que, infelizmente, não é nem culpa do povo, mas o povo também tem culpa. Preferem os formalistas subir em cima dos seus púlpitos pregando a palavra de Deus, do que aqueles que têm realmente essência e palavra divina, inspiração do Espírito Santo para pregar. Parece que tem medo. Falei. É verdade. Quer saber? Vamos lá, deixa eu sair daqui. Número 2. Os dons espirituais e o amor cristão. O apóstolo aqui vai falar sobre os dons espirituais, mas vai colocar em evidência, dizendo o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Coisa linda demais isso aqui. Aí temos aqui dentro dessa pauta as referências aonde ele vai falar sobre os dons. Esses que eu acabei de citá-los aqui de forma muito clássica, né? Mas, veja bem, vamos lá. Dons espirituais. Para que servem? Capacitar a igreja. Condicionar a igreja. Tá bom? Procure os melhores dons. Quais são os melhores dons que ele manda a igreja procurar? Profecia está alocado, ok? Interpretação de língua está alocado, tá bom? Para você, querido, que gosta de pregar, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Para você que gosta de lecionar, que é mestre, palavra da sabedoria, palavra da ciência. O dom de discernimento também é importante. Para você que pastoreia, indiscutivelmente o dom de discernimento. Ok? Para você que trabalha com libertação, com curas, com milagres, pelo amor de Deus, o dom de discernimento é importante demais. Por quê? Operações de Maravilha vai entrar com evidência, capacidade de... por aí, querido. Vamos lá. Eu tenho mais ainda aqui para falar para vocês. Eu tenho a pauta. Eu vou só colocar aqui o que ele está colocando para a gente terminar. Número 3, a necessidade do fruto do Espírito. Coisa linda. A necessidade do fruto do Espírito. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Texto, Gálatas 5:22. Vamos lá. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que Paulo diz, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suporta mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Por isso a necessidade de se falar aqui sobre o fruto do Espírito. O fruto faz parte, queridos, do santo ministério e da vida dos crentes. Como assim?
O fruto, querido, não é a descrição que erroneamente a gente escuta, os frutos do Espírito. Não, não é. É o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele caracteriza e personaliza a igreja de Cristo. Como assim? Sem o fruto, a igreja seria apenas um foco religioso sobre essa terra. Veja bem, os dons são dados à igreja para que esta venha enfrentar forças ocultas, poderosas. Assim como fizera Deus com Moisés, lhe conferindo poderes extraordinários para ele confrontar Faraó e suas forças místicas, oriunda dos deuses do paganismo. Veja isso. Que na verdade eram marionetes de Satanás, de um adversário que lutava para destruir o povo de Deus, porque sob o povo de Deus havia uma promessa onde haveria de surgir um Messias, um Salvador. Então qual é o papel de Satanás? Destruir este povo. Se eu destruo esse povo, automaticamente o Messias não virá. Bom, ele fez de tudo. O povo resistiu e chegou até os dias atuais, hoje como uma nação reconhecida. E o Messias veio há 2000 anos atrás. Maravilha. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Afinal, está escrito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hordas espirituais da maldade, contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Bom, isso é a importância dos dons. Mas veja bem, e o que isso tem a ver com o fruto? Calma aí. O fruto trata da caridade. O que é a caridade? O amor em ação. Pronto. Coisa linda demais. Caridade é amor. Mas é o amor em ação. O que eu aprendo aqui? Eu estou colocando para vocês uma pauta. O que aprendemos aqui é o seguinte: quem ama é capaz de gerar em si qualidades positivas que lhe beneficiará, assim como também a outros que estão à sua volta. Veja bem, a capacidade do fruto que trabalha dentro de você, que é gerado dentro de você. Faz me lembrar de uma mensagem onde a pregadora disse: não são os dons que irão te levar aos céus. Não, não, não. Os dons apenas qualificam e manifestam as ações de Deus através da sua vida dentro da igreja ou em qualquer outra área deste mundo. Mas entenda uma coisa: os dons não te levam para o céu. Os dons não querem dizer que você é 100% fiel a Deus. Não, não. O que tem de gente fazendo besteira e sendo usada pelos dons não está no gibi. Tá bom? Ah, pastor, que é isso? Pastor, não está... Tô falando alguma besteira? Então os dons, queridos, não converte ninguém, não muda caráter de ninguém, não santifica ninguém. Não, não, não. Os dons não fazem isso não. Porque para você receber o dom, primeiro você tem que orar, buscar, se santificar, ler palavra, se dedicar. É o contrário. Não são os dons que depois chegaram na tua vida e fizeram você se tornar mais santo. Eu sou mais santo por causa do dom. Mentira. Os dons não santificam ninguém, não qualificam ninguém, tá? Não leva ninguém para o céu não. Só te deixa realmente pronto para a batalha, para enfrentar, entendeu? Tete a tete ali o adversário e as forças do inimigo. Simples assim. Mas, concluindo aqui a mensagem da pregadora, ela disse: os frutos sim. São eles que irão te levar para o céu. Coisa linda demais. Calma aí, pastor. Isso está mudando tudo. Não, não é heresia não. Calma aí. O que Jesus é? Graça, favor e merecido. O que ele foi evidenciado? Como ele foi evidenciado? O amor de Deus. Calma aí. Jesus é a graça, Jesus é a graça, Jesus é o amor. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Jesus é quem alimenta, Jesus é quem guarda, Jesus é quem faz, Jesus é quem opera, Jesus é quem manda. Jesus é dono da igreja, é cabeça da igreja. Calma aí. E eu disse que ele é o amor. Sim ou não?
Então, se eu deixo o amor crescer aqui dentro, eu deixo o Cristo crescer aqui dentro. Se eu deixo Cristo crescer aqui dentro, eu estou dizendo para o amor que está aqui dentro, que é Cristo, ser expressivo, ser caridoso, agir, trabalhar. Então, quem me leva não são os dons, mas os frutos sim, me caracterizarão e me tornarão aptos a entrar no céu. Tá bom? Então, deixa o fruto aí crescer na sua vida. O fruto trata de caridade. Deixa eu ficar calma aqui. Vamos lá. Beneficiará outros à sua volta. Bom, essa capacidade foi dada à igreja para crescimento do corpo. Os dons ajudam, pastor, no crescimento do corpo? Até ajudam. Mas os frutos fazem a igreja crescer sadia. Por quê? Os frutos, eles levam o corpo a um desenvolvimento diferente dos dons. O dom não está preocupado com desenvolvimento, ele está preocupado com poder e ação e sobrenaturalidade. Ok? O fruto dá crescimento sadio, o fruto desenvolve o corpo, o fruto gera maturidade, pelo amor de Deus. A maturidade vai levar você aos dons e vai dizer, é assim, assim, assim que se trabalha. Não é dessa forma não, porque tem crente que acha que pode chegar com o dom e ofender meia dúzia, meio mundo por causa do dom. Não é assim não, querido. Não é assim não, tá? Não é assim não. Então o fruto ele vai te ensinar a trabalhar, a discernir, a chegar na hora certa, a usar a palavra no momento certo, ok? Você vai olhar para a situação e vai dizer, bom, o Senhor está me dando uma revelação aqui, mas é para quem? É para fulano. É para me falar para todo mundo ouvir? Não. Vou chamar ele no cantinho, vou conversar com ele. Ou percebe que a pessoa não está bem, vai lá para o cantinho, leva para o gabinete, conversa com ele, orienta ele, rapaz, o que está acontecendo contigo? O Senhor me revelou isso sobre tua vida. Coisa séria isso, entendeu? Sabedoria, maturidade. Quem faz isso? O fruto. Quais são os frutos, pastor? Vamos lá. Quais são os frutos? Não quais são, não é quais são os frutos. Então, o fruto faz isso. Pastor, o que foi? Como a gente classifica esse fruto? Está aqui, Gálatas 5, o fruto se divide em 9 características e são elas: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha só, caridade, o amor em ação. O crente precisa exercer isso. Todo crente. Não é só obreiro e ministério, não. Todo crente precisa ter caridade. O que é isso? Amor em ação. Tá bom? Alegria. Quem promove a alegria dentro de nós, independente das adversidades, é o Espírito Santo. Então o crente é uma pessoa alegre, querendo ou não. No meio da luta, da prova e da dor, alegria é um fruto. Ele sabe que vai para o céu, o resto não interessa. Paz, em meio às guerras, em meio às contendas, em meio aos vultos e adversidades mil deste mundo, o crente ele precisa viver em paz, promover a paz. Jesus disse com muita propriedade, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crente que não tem paz está errado, querido, tem alguma coisa errada com você, tá bom? O mundo está caindo sobre a tua cabeça e você lá está tranquilo, confiando, esperando no Senhor. Agindo, óbvio, né? Mas esperando no Senhor. Tomando suas iniciativas até onde Deus permite que você vá. Quando suas forças não forem mais suficientes, aí Ele vai dizer, deixa que agora eu trabalho. Tá bom? Você já fez a sua parte. Falou? Bom, longanimidade, a capacidade de ser paciente, esperar com paciência. Uma pessoa longânima é paciente, querido. Não sai atropelando ninguém, espera o seu tempo, o seu momento, sua hora. Benignidade, a capacidade de fazer o bem, coisa linda. Bondade, uma que traz dentro de si traços relacionados à bondade. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Fé, mansidão, temperança, tá bom. Já entenderam. Agora, vamos lá. Esse fruto não pode ser imitado por nenhuma religião ou seita oriunda desta terra. Não adianta. Por quê, pastor? Porque o fruto é gerado dentro de nós pelo Espírito Santo. Então não adianta. Eles jamais vão conseguir imitar isso. Por mais que façam caridades, tá? Por mais que exerçam atos de bondade mil adversas, não se compara. Tá bom? Para chegar ao final aqui, a gente vai para a conclusão. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta através da igreja, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons, tá? Dos dons de Deus. E ele coloca
necessários ao crescimento espiritual do crente. Tá? Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons e jamais chegará a frutificar alguma coisa, digo eu. Ok? Para que servem os dons, pastor? Para capacitar a igreja. Para que servem os frutos, pastor? Para dar maturidade à igreja. Falou? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém? Vamos lá. When your presence it's surrounding me, I can feel your heartbeat, and I know